Nós vimos no vídeo anterior que dois sistemas são ditos equivalentes quando eles possuem a mesma solução. O que nós vamos trabalhar agora neste é a resolução dos sistemas lineares. Na verdade, a técnica que nós vamos aprender para resolução de sistemas lineares, que é a principal que nós utilizaremos, que é o método de eliminação de Gauss-Jordan, ele se baseia exatamente no fato da existência de sistemas lineares. E para isso a gente utiliza as operações elementares. As operações elementares sobre as linhas de uma matriz vai nos permitir a gente sair transformando um sistema em outro sistema cada vez mais simples e, portanto, ainda equivalente. Então, vamos iniciar a resolução dos sistemas lineares. Bom, existem vários métodos de resolução do sistema linear, entre os quais o método de Cramer e o método de eliminação de Gauss-Jordan. O método de Cramer tem algumas limitações pelo fato de só poder ser aplicado para sistemas em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. E, além do mais, no método de Cramer, nós precisamos também da teoria dos determinantes. Por isso, o método de Cramer tem algumas limitações, enquanto que o método de Gauss-Jordan é mais geral e é, portanto, o método que nós vamos enfatizar nesse vídeo. Para a gente desenvolver o método de Gauss-Jordan para a resolução de sistemas, nós precisamos dos seguintes conceitos. O conceito de matriz, que é um conceito já de domínio, as matrizes que podem estar associadas a um sistema linear, as operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Esse tópico aqui é o tópico fundamental. É nesse tópico que a gente vai transformando uma matriz em outra. Essa matriz está associada a um sistema, transforma-se essa matriz em outra matriz mais simples, portanto, transformando um sistema em outro sistema mais simples, e nós chegamos à solução do sistema. Depois nós conceituaremos e definindo o que é matriz na forma escalonada, o que é uma matriz na forma escalonada reduzida. Esses tópicos é o que nos orientará visando a aplicação do método de Gauss-Jordan na resolução de sistemas lineares. Muito bem. Bom, uma matriz é uma tabela de números distribuído em m linhas e m colunas. Então aqui nós temos três exemplos de matriz. A primeira, uma matriz 2×3, uma matriz com duas linhas e três colunas. A segunda, uma matriz 3×3, uma matriz com três linhas e três colunas. E uma matriz genérica M por N, uma matriz de M linhas e N colunas. Ok. Vamos ver agora as matrizes que podem ficar associadas a um sistema linear. A matriz do sistema é a matriz formada pelos coeficientes do sistema linear. Então, os coeficientes aqui é a primeira equação do sistema linear, e na primeira equação os coeficientes A, índice 1, A11, A12, A13, A1n. A segunda linha do sistema, ou segunda equação, a terceira linha do sistema, ou terceira equação.
Esta, portanto, é a matriz chamada matriz do sistema, que é formada, portanto, pelas matrizes dos coeficientes do sistema. Ok. Matriz completa do sistema. A matriz completa do sistema é a matriz do sistema acrescida da coluna dos termos independentes do sistema. Portanto, nós temos a matriz do sistema, acrescentamos a coluna B1, B2, Bm, formamos também a chamada matriz completa do sistema. Esta primeira matriz, que é a matriz do sistema, ela é fundamental na resolução do sistema pelo método de Cramer, enquanto que na resolução do sistema linear pelo método de Gauss-Jordan, a matriz importante é a matriz completa do sistema. É com esta matriz aqui que nós vamos trabalhar. Se temos ainda outras matrizes que têm alguma importância. A matriz das incógnitas, que é uma matriz coluna, ou matriz das variáveis, não é a matriz coluna formada das variáveis dos sistemas, x1, x2, etc, etc, xn. E, finalmente, a matriz dos termos independentes. É B1, B2, Bn. Ok. Então, vimos já o conceito de matrizes e também o que são matrizes associadas a um sistema linear. Ok. Vamos ver agora as operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Então, repare bem, a gente associa uma matriz ao sistema completo, ou melhor, associa ao sistema de equações a matriz completa do sistema. E nesta matriz completa do sistema, nós realizamos algumas operações que são chamadas operações elementares sobre as linhas de uma matriz. A primeira operação é a operação de troca, que consiste em trocar duas linhas entre si. No desenvolvimento do assunto, nós veremos a necessidade de por que precisamos muitas vezes fazer a troca entre duas linhas de uma matriz. Ok. A segunda é a mudança de escala, que consiste em quê? Mudança de escala consiste em multiplicar uma linha por um número diferente de zero. Nós estamos usando aqui a terminologia de mudança de escala, mais na frente, quando estivermos trabalhando com vetores, isto fica perfeitamente explicado porque a operação é chamada de mudança de escala. Ok. E, finalmente, a terceira operação, que é a operação de substituição. Essa operação consiste em você substituir uma linha da matriz pela soma desta mesma linha com uma outra multiplicada por um número diferente de zero. Um número naturalmente conveniente que venha nos dar ganho no sentido da transformação que queremos atingir. Na verdade, as operações elementares sobre as linhas de uma matriz é o conhecimento que transforma uma matriz numa matriz escalonada ou numa matriz escalonada reduzida, que é a partir desta matriz escalonada ou escalonada reduzida que nós vamos obter a solução do sistema. Ok, então vamos estudar uma a uma cada uma dessas operações, que é muito simples. Vamos então aproveitar para exemplificar cada uma dessas operações. Operação troca de linha. Muito bem. Vamos aqui usar a operação troca de linhas entre a primeira e a terceira linha da matriz A1. Na verdade, a terceira linha, o primeiro elemento da terceira linha é 1.
Como é conveniente durante o processo que o primeiro elemento, que eu transforme essa primeira coluna em 1, em que todos os elementos sejam 1, então eu vou começar o quê? Trocando a primeira com a terceira linha, de modo que o primeiro elemento da primeira linha já é o número 1. Então, está feita aqui e explicada a vantagem da operação troca de linhas. Ok. Muito bem. A segunda operação, que é a mudança de escala, que consiste em você multiplicar uma linha por um número que seja diferente de zero. Exemplificando, aqui nós vamos multiplicar a segunda linha por 1/3. E aí a pergunta, por que multiplicar a segunda linha por 1/3? Como dissemos anteriormente, nos interessa que essa primeira coluna se transforme em 1. E eu multiplicando a primeira linha por 1/3, eu consigo transformar esse elemento aqui no elemento 1. Note que esta linha aqui representa a segunda equação de um dado sistema. E, evidentemente, se eu estou multiplicando uma igualdade, que é uma equação, por um mesmo número, essa igualdade não se altera. É isto que justifica as operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Ok. Vamos, então, para a terceira operação. A terceira operação é a operação chamada substituição. Isso mais na frente você vai ver que nós estamos substituindo uma linha de uma matriz por uma combinação linear. Na verdade é isso. Mas isso mais na frente nós veremos. Muito bem. Operação de substituição. Substituir uma linha pela soma dela com outra linha multiplicada por um número diferente de zero. Ok. Esta operação ela tem como objetivo de transformar alguns elementos importantes da matriz em zero. Por isso que esta operação é aplicada. Nós veremos logo adiante o que é uma matriz escalonada. E para nós obtermos uma matriz escalonada, nós vamos precisar de aplicar nesta matriz estas três operações. Com essas três simples operações, nós transformamos uma dada matriz numa matriz escalonada e, consequentemente, a partir daí, nós temos a solução do sistema. Ok. Então, aqui eu estou exemplificando que estou multiplicando a primeira linha da matriz. Isto corresponde à primeira equação do sistema, multiplicando pelo número 2 negativo. Por que 2 negativo? Para somar com o 2 positivo que tem aqui embaixo e transformar já esse elemento aqui em zero, que é importante essa transformação para a obtenção da matriz escalonada, como veremos logo em seguida. Ok. Então, multiplicando, fazendo a multiplicação aqui, 2 negativo multiplicado por 1 somado com 2 vem dar 0. 2 negativo multiplicado por 1 negativo mais 1 negativo, ou melhor dizendo, 2 negativo multiplicado por 1 negativo dá 2 positivo somado com 1 negativo igual a 1. Multiplicando novamente 2 negativo por 1 negativo dá 2 positivo, somado com 1 vem dar 3. E, finalmente, multiplicando 2 negativo por 1 negativo, somado 2 negativo por 1 negativo dá 2 positivo, que somado com 1 negativo vem dar 1. Portanto, obtivemos aqui a terceira linha em que o primeiro elemento é igual a zero. Já disse que é importante tornar esse elemento igual a zero para a obtenção da matriz escalonada, como veremos na definição a seguir do que seja uma matriz escalonada.
Ok. Forma escalonada de uma matriz. Seja M uma matriz retangular, quer dizer, uma matriz M por N. A matriz M diz-se na forma escalonada se são satisfeitas as seguintes condições. Primeiro, todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha nula. Bom, isto por quê? Porque muitas vezes, quando você faz o processo, algumas dessas linhas se transformam em zero. E se essa linha, por exemplo, em que aconteça isso, estiver numa posição acima de uma outra que não seja nula, ela tem que ser passada para baixo. Por isso, a primeira condição, todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha nula. Muito bem. A segunda condição, o primeiro elemento da primeira linha é não nulo e todos os elementos abaixo dele são nulos. Ou seja, o primeiro elemento da primeira linha é não nulo e todos os elementos abaixo dele são nulos. Ok. A terceira condição. O número de primeiros elementos nulo, ou seja, eu posso ter numa linha elementos nulos. E o objetivo é esse, é transformar alguns desses elementos em elementos nulos. Então, a terceira condição para que a matriz esteja escalonada é que o número de primeiros elementos nulo a partir da segunda linha é maior que o número de primeiros elementos nulos da linha anterior. Então, se nós tivermos uma matriz satisfazendo a estas três condições, então nós dizemos que temos uma matriz na forma escalonada. E aí fica bem pertinho para se obter a solução do sistema linear. Então vamos exemplificar matrizes, dar exemplos de matrizes escalonadas. E vamos verificar que as matrizes que exemplificamos satisfazem a estas três condições. Ok. Por exemplo, aqui eu tenho uma matriz não escalonada, matriz 1, 3, 5, 6, 3, 4, 3, 8, 4, 7, 8 e 14. Essa matriz não está escalonada. A matriz à sua direita é a mesma matriz na qual foram aplicadas as operações elementares e daí obtida uma matriz na forma escalonada. Por que ela está na forma escalonada? Observe que ele satisfaz as três condições na matriz. O primeiro elemento da primeira linha é não nulo. O número de elementos nulos a partir da segunda, de primeiros elementos nulos a partir da segunda linha é maior do que o da linha anterior. E, portanto, satisfaz as três condições aplicadas, transforma essa matriz aqui numa matriz escalonada. Melhor dizendo, as operações aplicadas, elementares aplicadas na matriz, numa matriz não escalonada, transforma numa matriz escalonada. E essa matriz é escalonada porque ela satisfaz as três condições conforme mostramos anteriormente. Vimos na matriz que todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha nula. Aquela matriz satisfaz essa condição. O primeiro elemento da primeira linha é não nulo. Vimos que na matriz escalonada mostrada anteriormente, o primeiro elemento é não nulo. E todos os elementos abaixo dele são nulos. E mais, o número de primeiros elementos nulo
a partir da segunda linha é maior que o número de primeiros elementos nulos da linha anterior, o que caracteriza, o que define, então, uma matriz escalonada. Notemos que, na primeira matriz, ela está escalonada e, mediante as aplicações das operações elementares, ela está escalonada. Por quê? O primeiro elemento da primeira linha é não nulo. Todas as linhas não nulas estão acima de qualquer linha nula. E todos os elementos abaixo do primeiro elemento não nulo é nulo. Aqui, 1, o que está abaixo dele é nulo. 5, o que está abaixo dele é nulo. Então, temos já a condição para obtermos uma matriz na forma escalonada. Neste exemplo aqui, a terceira linha zerou, a terceira linha foi zerada. Isto que não acontece em todas as matrizes. E, portanto, não acontece com todos os sistemas. Ok. No exemplo seguinte, nós temos também uma matriz escalonada e que não aconteceu o caso de ter alguma linha zerada, mas a matriz está igualmente na forma escalonada. Por quê? Porque está satisfazendo aquelas três condições. Qualquer linha não nula está acima de qualquer linha nula. O primeiro elemento não nulo, o primeiro elemento da primeira linha é não nulo. E o número de primeiros elementos nulos a partir da segunda linha é maior do que a linha anterior. Temos, portanto, uma matriz na forma escalonada. Note ainda que nós colocamos aqui alguns elementos. Esses elementos aqui, o 1, 4 e 8, que está aqui em vermelho, esse destaque aqui, como nós veremos logo a seguir, aqui são os elementos de posição de candidato a pivô. E esses elementos poderão se tornar um pivô. Logo em seguida, nós definimos o que é um pivô numa matriz escalonada e o que é a posição de candidato a pivô. Estes elementos 1, 4 e 8 são elementos que têm posição de candidato a pivô. Estes elementos são os elementos que trabalhamos em função de torná-los pivô. Por exemplo, os primeiros elementos não nulos de uma matriz escalonada são os pivô da matriz. Então, aqui o 1 e o 5 é pivô. E na segunda matriz também são pivô o 1, o 5 e o 11. Observe que antes nós tínhamos posição de candidato a pivô. Por que posição de candidato a pivô? Porque nem sempre um candidato a pivô se transforma em pivô, como aconteceu aqui com o elemento 8. O elemento 8, mediante a aplicação das operações elementares, se transformou no elemento 0. Ele era, de fato, um candidato a pivô. Por isso que colocamos o nome de candidato a pivô e não pivô. Ok? Enquanto que, na segunda matriz, os candidatos a pivô transformaram-se realmente em pivô, que são o primeiro elemento não nulo da primeira matriz. O primeiro elemento não nulo de cada linha da matriz. Ok. Então, como nós dissemos, nós vamos fazer formalizar a definição do que é pivô e posição de candidato a pivô. Bom, pivô é o primeiro elemento não nulo de cada linha numa matriz que é escalonada. E posição de candidato a pivô é a posição do elemento AIJ de uma matriz que tem o I igual a J. Então, por exemplo, na matriz anterior, aqui eu tenho o elemento A11, aqui é o elemento A22, aqui é o elemento A33. Tem o índice I igual a J. Esses elementos, portanto, são chamados de candidato a pivô.
Ok, veja então que a nossa definição está coerente. Ok. E finalmente, nós fazemos aqui alguns exemplos mais de matrizes que estão escalonadas. Aqui os elementos, os asteriscos estão representando os pivôs da matriz. Esses cardinais aqui estão representando um elemento qualquer da matriz. Aqui, uma matriz escalonada que tem uma linha nula. Nessa primeira matriz escalonada não existe nenhuma linha nula. Aqui eu tenho uma matriz com linha nula e tenho aqui também uma outra matriz com linha nula. Observe que quando uma linha de uma matriz é anulada, a matriz que passava de ordem, o sistema que tinha, por exemplo, era de 3, no caso aqui, 5 equações e 5 incógnitas. Ele vai ficar com 4 equações e 5 incógnitas. O número de equações menor do que o número de incógnitas, ou menor do que o número de variável. Ela fica, portanto, o sistema fica, portanto, com uma variável livre e que isso vai oportunizar um sistema de solução indeterminada. Ok. Então, vamos definir o que é uma matriz na forma escalonada reduzida. Uma matriz na forma escalonada reduzida. Uma matriz está na forma escalonada reduzida se está na forma escalonada e ainda são satisfeitas as seguintes condições. Quer dizer, a primeira condição para que uma matriz esteja na forma escalonada reduzida é que antes ela já seja uma matriz escalonada. Muito bem. A primeira condição: em cada linha, o primeiro elemento não nulo é igual a 1. Então, nós vimos ali exemplo que a matriz estava na forma escalonada e que necessariamente os primeiros elementos não eram igual a 1. Por isso, ele ainda não estava na forma escalonada reduzida. Então, na forma escalonada reduzida, nós temos uma matriz escalonada, aplicamos as operações elementares para transformar cada primeiro elemento não nulo de cada linha em 1. Ok. E depois de feito isso, nós vamos transformar todos os elementos acima desse elemento que nós transformamos em 1 em um elemento igual a 0, ou seja, transformar no elemento nulo. Aí, nestas condições, a matriz se transforma numa forma escalonada reduzida, e a partir da qual a gente obtém facilmente a solução do sistema. Exemplos de matrizes escalonadas na forma reduzida. Vamos então ao primeiro exemplo. Aqui nós temos uma matriz de 5 linhas por 5 colunas. Essa matriz está associada a um sistema de 5 equações e 5 variáveis. A primeira linha corresponde à primeira equação do sistema, a segunda linha, a segunda equação do sistema, a terceira linha, a terceira equação do sistema, a quarta linha, a quarta equação do sistema, a quinta linha, a quinta equação dos sistemas. E, associada às colunas, nós temos as variáveis.
Então, na primeira coluna está associada a variável x1, a segunda coluna a variável x2, a terceira coluna associada à variável x3, a quarta coluna associada à variável x4, a quinta coluna associada à variável x5 e a sexta coluna associada aos termos independentes do sistema. Então, aqui eu tenho uma matriz 5 por 6 que está associado a um sistema que possui 5 equações e 5 variáveis. Temos aqui uma outra matriz que também está na forma escalonada reduzida. Essa matriz, com relação à anterior, tem apenas duas diferenças básicas. A primeira diferença é que nós temos nessa matriz que está na forma escalonada reduzida, os termos da última linha ou da quinta equação têm os coeficientes nulos. E, além do mais, tem também o termo independente nulo. Ou seja, nós temos nesta matriz escalonada reduzida uma linha nula. Isto significa dizer que no sistema associado a ela existia duas equações que são equivalentes ou então uma equação que seria combinação linear de outras duas. Por isto que durante o desenvolvimento pelo processo de Gauss-Jordan aparece uma linha toda zerada. Então, primeira equação, segunda equação, terceira equação, quarta equação e quinta equação. Vemos que na quinta equação, todos os termos, incluindo o termo independente, está zerado. Ok. Um sistema escalonado neste formato, ele oportuniza um sistema em que nós classificamos como um sistema indeterminado. E um sistema associado a matriz desse tipo é um sistema com solução determinada. Veremos isso mais detalhadamente durante a resolução dos sistemas lineares pelo método de Gauss-Jordan. Ok. Sistemas associados. Então vamos mostrar aqui quais os sistemas que estão associados a essas duas matrizes. Aqui eu tenho o sistema escrito, associado a essa matriz aqui na forma escalonada reduzida, onde nós vemos que na primeira linha eu tenho a variável x1 mais 0 multiplicado por x2, mais 0 multiplicado por x3, mais 0 multiplicado por x4, mais 0 multiplicado por x5, igual a 2. Na segunda linha, nós temos 0 multiplicado por x1, mais x2, mais 0 multiplicado por x3, mais 0 multiplicado por x4, mais 0 multiplicado por x5, igual a 1. Aqui nós vemos facilmente que o valor da variável x1 é 2. Aqui na segunda linha, ou na segunda equação, vemos claramente que o valor da variável x2 é 1. O mesmo raciocínio para a terceira linha ou terceira equação, onde nós podemos ver que o valor da variável x3 é 6. Na quarta linha, como os coeficientes de x1, x2 e x3 são 0, e de x5 também 0, nós temos que o valor da quarta variável x4 é igual a 4. E também para a quinta linha ou quinta equação, como os coeficientes de x1, x2, x3 e x4 é 0, nós temos que o valor da quinta variável x5 é igual a 5. Muito bem. Vamos então agora escrever a matriz que está associado
ou melhor dizendo, o sistema que está associado à segunda matriz. Observe a natureza desse sistema. Ora, o que é que nós verificamos? É que nesse sistema, a última equação tem todos os coeficientes igual a zero e também o termo independente igual a zero. Esse sistema está associado a esta matriz e esse sistema ele tem como solução um sistema indeterminado. Vê-se aqui facilmente que eu tenho que o valor da variável x1 é igual a 4 menos x5. O valor da variável x2 é igual a 5 menos 3x5. O valor da variável x3 é igual a 6 menos x5. O valor da variável x4 é igual a menos 1 menos 2x5. Nós vamos ter, portanto, vamos mostrar em cada caso a solução de cada sistema. Então, a solução dos sistemas aqui apresentados que estão associados a essas duas matrizes tem como, na primeira, uma quíntupla, que é um sistema com solução determinada. Aqui é o valor da variável x1, aqui da variável x2, aqui da variável x3, aqui da variável x4 e aqui da variável x5. Para o sistema seguinte, nós temos uma solução indeterminada, ou seja, nós temos a solução em função da variável x5. Então, veremos. A primeira variável x1 é igual a 4 menos a quinta variável. A segunda variável x2 é igual a 5 menos 3 multiplicado pela quinta variável. A terceira variável é igual a 6 menos a quinta variável. A quarta variável é igual a menos 1 menos 2, que multiplica a quinta variável. E a quinta variável é igual a ela própria. Temos, portanto, uma quíntupla ordenada. Aqui é o valor de x1, aqui é o valor de x2, aqui é o valor de x3 e aqui o valor de x4 e, finalmente, o valor de x5, que é um valor qualquer. Ou seja, atribuindo a x5 um determinado número, nós obtemos uma infinidade de quíntuplas ordenadas. Temos, portanto, um sistema indeterminado. Quando isto acontece, no caso, quando durante o desenvolvimento da resolução do sistema linear, aplicado o método de Gauss-Jordan, uma das linhas se torna igual a nula. Neste caso, vai acontecer de nós termos um sistema indeterminado. Ok.